uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorracast. Que nesta noite você pule e grite até cair de cansaço no meio do salão, recuperando as forças para começar tudo outra vez. Este é o meu mais ardente desejo. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso especial do mês do horror, né? Todo ano nós falamos aí sobre cinema de gênero de vários países. Você pode buscar aqui no nosso site, que você vai encontrar muita coisa. E hoje a gente veio falar de Brasil, finalmente. E para isso eu trouxe aqui um amigo que todo ano está conosco, que está inclusive em vários podcasts, o Douglas Freak, lá do Podtrash. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, e você não viu nada e quer ver tudo. Você viu tudo, mas tu não viu nada, Angélica. Sim! E também o Marcos Noriega. Opa! Horror pouco é bobagem. Você, tá certo. Olha, pela primeira vez a gente tá brincando aqui, mas é que nem eu falei em off, eu não tenho nem roupa pra vestir, pra conversar com essa mulher. Eu trouxe aqui a Laura Loguécio Canepa, uma pesquisadora de cinema. Eu quero muito que você, Laura, primeiramente, seja muito bem-vinda. Que você fale um pouco, se apresente, fale do seu trabalho, por favor, querida. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite para participar do podcast. Eu sou professora da pós-graduação de comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e lá eu sou pesquisadora e oriento trabalhos sobre cinema de horror e cinema de gênero, e enfim, estou curiosa para ver nossa conversa. Olha, muito obrigada, Laura. É a primeira vez que a gente conversa, mas eu espero que seja a primeira vez de outras vezes também, viu? Um prazer e uma honra poder ter você conosco, viu? Obrigada, eu também estou muito feliz. Sim. E eu quero puxar o papo aqui, começar a nossa conversa, onde a gente vai falar de bastante coisa. Primeiro explicar que a gente mudou um pouquinho o formato. Como a gente todos os anos fica falando um pouco do cinema dos países e depois cada um escolhe o seu filme, a gente, como vai falar do nosso país, a gente quer, claro, mostrar, né, que no nosso país tem um cinema de qualidade, um cinema muito bom, de terror, de horror, cinema de gênero. Eu queria puxar o papo aqui, conversar com vocês sobre a primeira experiência que vocês tiveram com o cinema de gênero, o que trouxe essa curiosidade e o que vocês acham do cinema brasileiro, assim, as coisas mais antigas, né? Claro que a gente vai falar do José Mojica Marins, não é? Que ele é um grande cineasta, ator, que eu gosto demais, eu sei que vocês gostam também, né? Se a gente pensar hoje, né, Rodrigo Aragão, Denilson Ramalho, se a gente pensar no uso de criatividade, né, para produzir cinema, eu acho que a saída tem que ser por aí. Se a gente pensar também no mestre, né, José Mojica Marins, né, no Essa Noite Encarnarei Teu Cadáver, ele usou um tanque, né, segundo lá o livro do Maldito, ele usou um pequeno tanque para fazer o pântano, né, onde morrem várias pessoas, vários personagens morrem. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? Lá no Rio, a gente tinha, nos anos 90, várias produtoras caseiras, né, no Grajaú, né? Eu fiz parte, né, de uma produtora caseira mesmo, né, que era The Dark One Productions, mas a gente vai ter isso no Sul,
né? O Peter Baestorff, vai ter isso no Espírito Santo, na Amazônia, com o Rambo da Amazônia, né? Então eu acho que tem que ser por aí, né? A gente não tem incentivo, não tem... mas tem muita criatividade, né? E tem uma demanda muito grande por isso, né? O YouTube tá aí que não deixa mentir, tem muitos né? canais de curtas, a gente até falou um pouco sobre isso, sobre os curtas de terror, né, no ano passado, né? E tu, Laura, qual que é a tua percepção sobre essa questão do cinema de gênero brasileiro, o cinema que ele é feito muitas vezes com baixo orçamento, né? Tem gente muito legal aí que passa, inclusive, pela boca do lixo, né, e tal, né? O cinema de gênero sempre foi muito popular no Brasil e no mundo inteiro, né? A indústria de cinema hollywoodiana foi feita em cima de alguns gêneros narrativos importantes. E claro, quando você está em países que tem um cinema com poucos recursos econômicos e com pouca capacidade de chegar ao público, né, com problemas de distribuição crônicos e tal, eu acho que existe uma espécie de espectatorialidade produtiva, né, por parte dos cineastas, quer dizer, você tenta reproduzir aquilo que você gosta, que você assiste, só que com recursos mais limitados, e isso vai exigir uma série de soluções que, em alguns casos, elas podem ser a coisa mais interessante dos filmes, né? Que é como que você soluciona certas questões que você poderia fazer com muito dinheiro e você não tem, e aí como que resolve. E claro, isso às vezes vai produzir filmes indigentes, e em outros casos vai produzir filmes interessantíssimos, né? Às vezes dentro do mesmo filme você vai ter momentos que são terríveis, desesperadores, e outros momentos que são incríveis, libertadores quase, assim, né? Então, esse é um traço característico de cinematografias, digamos, periféricas, como é a brasileira, né? Em um país em que o cinema americano é muito popular, tanto na televisão quanto nas salas, né? Existe um interesse muito grande do público por esses filmes estrangeiros, né, importados. Então, me parece natural que muitos cineastas, quando se interessam por fazer filmes, o repertório que eles têm, aquilo pelo que eles se interessam, passa muito pelo que a gente está acostumado a consumir, né? E aí isso é um traço divertido do nosso cinema, digamos assim, no mínimo um traço divertido. As histórias pulp, né, as histórias em quadrinhos, né, o terror dos anos 50, anos 60, né, aquelas histórias de aventura, isso vai influenciar muito, né, inclusive o próprio José Mujica Marins, né, fazer vários, né, a construir, né, a sua mitologia, né, isso é bem interessante, né, a bruxa, né, o terror rural. Sim, e o Mojica, ele, nitidamente, o cinema dele tem uma... Enfim, é ruim usar essa palavra, mas uma influência forte, tanto dos quadrinhos quanto do rádio, né? Então, o filme dele ele era um cara que assistiu a muitos filmes, porque o pai dele era dono, né, era gerente de um cinema, então ele desde criança assistiu a muitos filmes, mas ele era alguém que participou de um consumo cultural de rádio, de quadrinhos, que também aparece muito forte nos filmes dele, né? E também nas parcerias que ele teve, por exemplo, com o Luquete, que era um escritor de quadrinhos, um escritor pulp, e que foi um parceiro do Mojica durante muito tempo, né? Como roteirista e como sócio também. Então, esse universo dos quadrinhos e desse consumo popular, de banca de jornal e tal, é muito forte no Mojica. A gente vê ecos dos quadrinhos da EC Comics no trabalho do Mojica, inclusive no trabalho Exatamente. Que ele fez com o Luquete, nos quadrinhos também, porque hoje está até raro, né, mas eles, foi editado depois uma coletânea, mas eles publicavam uma revista, não sei exatamente nos anos 70 ou 60, qual era a periodicidade dela. Acredito que era uma periodicidade bem irregular. E a gente vê ecos, né, desses HQs de terror, da cripta do terror, da EC Comics ali. E é uma coisa engraçada, depois a gente vai ver nos filmes dele que tem esses elementos, e tem elementos típicos do cinema brasileiro também, que é a mistura com autoparódia,
com a mistura de gêneros, né? Os filmes brasileiros de gênero. A gente vê isso na produção do Douglas também, do The Dark One. Tem elementos de fantásticos misturados com terror, com autoparódia, com humor. Transcende gêneros, né? Porque não era uma coisa formatada para um público específico para ter um retorno exatamente específico. Era uma coisa meio de experimentar e tentar fazer aquilo, e você vai trazendo a sua bagagem de referências e colocando ali. Isso é muito bacana também, né? O cemitério, né? Se a gente pensar na característica, né, do cemitério, da bruxa, né, das crendices populares, né? Isso é muito interessante. E também a questão do sensacionalismo, né? O incrível, maravilhoso e fantástico. Ele fez o programa da Bandeirantes, né? E com aquelas histórias bizarras, né? Sensacionalistas, assim. Não, e com influências até do Grand Guignol, né, e tal, né? Creio eu, né, que existe uma influência dessas... Sim. Mas já filtrada muito pelo que chegava aqui, né? Porque o Mojica não era um conhecedor do Grand Guignol, mas ao mesmo tempo ele... esse espírito... Eu acho que talvez o espírito do Mojica, mais do que o terror, seja o lado mundo cão mesmo, assim... Né? Nem todos os filmes dele são de terror, ele fez filmes que não são de terror, mas esse aspecto do sensacionalismo do mundo cão, eu acho que tá em qualquer filme que a gente pegue dele, desde o primeiro até o último, né? Tanto que ele foi um cara que soube circular no meio do cinema pornográfico no Brasil sem grande dificuldade, ainda que não tenha sido uma escolha, uma decisão livre, quer dizer, uma das últimas oportunidades que ele teve como cineasta nos anos 80 foi em filmes de sexo explícito. Ele parecia estar num universo de extremos em que ele se sentia à vontade, assim, né? Isso eu acho fantástico, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? O Angélica, lá, o Marcos, né? Laura, com todas as dificuldades, né? Se a gente pensar assim, a criatividade predominava, e mesmo você fazendo um certo tipo de cinema muito que sofreu muito preconceito, né? Mas que também ao mesmo tempo vai fazer um sucesso de público danado, né? A questão do sexo, a questão do exploitation, né? Do sensacionalismo, né? O José Mujica, poxa, ele vai fazer o Inferno Carnal, por exemplo, né? Ele vai fazer na cama, doente, né? Vai ficar assim, um filme baseado no Dr. Hyde, né? Até no Vincent Price lá, o Dr. Phibes, né? Tem aquele filme que ele é um médico, que ele vai vingar a morte da esposa, né? Que ele é um músico, né? Que ele vai vingar a morte da esposa dos médicos que mataram ela, né? Nesse Inferno Carnal, o José Mujica, ele é um cientista do ácido, e ele é traído pela esposa, traído lá, né? E ele quer vingança, aí a falta de recurso, né? Você tem aquela máscara bem tosca mesmo, né? Ele doente naquela época, né? O filme, se eu não estou enganado, é de 76, 77, né? E aí ele já naquela situação bem problemática, né? Ele vai filmar, inclusive, cenas dele mesmo na maca, no leito de hospital, né? De verdade, então misturando mesmo, coisa que o Marcos falou, né? Misturando ficção e realidade, né? O personagem, né, que no futuro vai acabar tomando, né, o pessoal vai conhecê-lo mais por Zé do Caixão do que por José Mujica, né? Então, isso é bem interessante, né? Não, com certeza, né? O Mujica, ele é uma figura impressionante do nosso cinema brasileiro, totalmente BR, né? E tal, mesmo com suas influências, né? Essa coisa da pesquisa para a gente assistir filmes de gênero, terror brasileiro, você tinha, no período em que você tinha a pornochanchada com mais força, um gênero que acaba sendo ligado a ela, porque você pode encaixar cenas meio eróticas nele, é o gênero de serial killer. Então você tinha essa coisa do filme de assassino de mulheres, até porque ele, na lógica de produção da época, você podia nesse filme encaixar nudez e outros temas ligados à chanchada, né? Sempre teve no cinema brasileiro, você tem muito elemento de fantástico ao longo das épocas, né? Porque a gente tem na nossa cultura essa coisa dos elementos fantásticos mesmo, enfim, comunicação com os mortos, interferência de espíritos, o capeta, né? Ele aparece em vários filmes, né?
brasileiros e tudo mais. O famoso lá do Proezas de Satanás na vida do Levi Strauss é um exemplo. Mas já tem uma coisa que eu estava perguntando para a Laura e conversando com ela antes. Isso tudo a gente vê aparecer no cinema brasileiro dos anos 60 para frente. Do início dos anos 60 para trás, é difícil realmente achar até citação de títulos que tenham elementos de terror e tudo. Ela até estava conversando, até gostaria que ela se ela puder esclarecer também essa questão de tudo, que sobre essa presença de elementos de terror que você vê bastante dos anos 60 e 70, mas para trás é mais escasso, né? Bem mais escasso, eu acho. É que não é mais escasso só no cinema brasileiro, né? O cinema de terror, ele tem um boom mundial a partir dos anos 60 até o começo dos anos 50, onde você vai ter filmes de horror mesmo, é nos Estados Unidos. Aí, nos anos 50, a Hammer, na Inglaterra, entra no mercado, você começa a ter um número mais significativo de filmes de terror, por exemplo, no Japão. E aí depois México, Brasil, Argentina, muitos países, eu acho que mesmo, não tenho certeza agora, mas mesmo na França, vai ser a partir de meados dos anos 50 que você vai começar a ter filmes de horror produzidos fora das produções americanas. E mesmo nas produções americanas, os filmes de horror eram filmes do chamado circuito B, né? Os filmes da Universal. Exatamente, filmes que a gente cultua hoje eram filmes que tinham grande filme distribuição, monstro, mas né? eles pertenciam, digamos, à segunda linha das produções, né? Será que talvez Psicose não tenha um papel importante aí, né? Se a gente pensar em filme de horror psicológico, slasher, né? Tabu, né? Porque acho que muitos desses filmes lidam, né? O horror, de certa forma, lida muito com tabu, né? Né? A questão do sexo, a questão da violência e próprio mesmo dos elementos que vão começar a aparecer com a contracultura, né? Sim, agora no final dos anos 50 você tem vários filmes importantes, né? Na França tem o Olhos Sem Rosto, na Inglaterra tem o Peeping Tom, na Itália tem o Black Sunday do Mario Bava, como é que é o nome em português? Máscara... Isso, a Máscara do Demônio. Máscara de... Isso, sei. Né? E aí o Hitchcock vai fazer um filme brincando com aquele mercado de drive-in, ele faz o Psicose nos Estados Unidos. Mas é um momento em que você tem filmes importantes de horror surgindo em vários países, né? E no caso do Brasil demorou um pouquinho, mas ali em 63 o Mojica estava filmando A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que estreou em 64. Então, é normal que tenha pouca coisa antes dos anos 60, né, para responder a pergunta. Mas você tinha algumas coisas, né, no Brasil. Por exemplo, no começo dos anos 50, os estúdios paulistas Veracruz, Maristela, Multifilmes, que tentaram produzir filmes de gênero no Brasil, eles tiveram filmes que tinha um tipo de história que era muito popular no cinema americano nos anos 40, que era aqueles filmes de segundas mulheres, tipo Rebecca, do Hitchcock, né? Tipo uma mulher jovem que casa com um viúvo e começa a imaginar que esse viúvo pode ter matado a primeira esposa, né? E aí você tem O Meu Destino é Pecar, da Maristela, O Veneno, da Vera Cruz, O Caiçara, da Vera Cruz, que são filmes que a gente não pode falar que são de terror, mas eles têm momentos que remetem, por exemplo, ao voodoo, no caso do Caiçara, fantasma, no caso do Veneno, né? E que já apontavam para um interesse por esses temas, né? As Diabólicas da França. Exatamente, é de quando? do Clouseau. Eu não me lembro o ano agora, mas é anos 50. É anos 50, exatamente. Né? E já tem essa questão, né, do marido, né, da vingança. É verdade. É um tema que estava em voga e que antecede um pouco os movimentos feministas dos anos 60, né? Esse incômodo feminino em relação ao casamento, essa prisão que o casamento poderia representar e tal. Então isso já estava presente, mas como filme que se vende como filme de terror no Brasil, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, ele foi o primeiro mesmo a ser lançado nos cinemas, tratado como um filme de terror e tal, né?
Vocês estavam falando sobre a questão do exótico, da religiosidade, do folclórico. Nos anos 60, vai começar também nos Estados Unidos e mesmo na Europa aquele festival de documentários Mondo, né? Que era bem sensacionalista, a questão do exotismo, de mostrar os outros povos, né? A África como um lugar exótico, cheio de rituais religiosos bizarros, né? O Extremo Oriente e mesmo a Amazônia. Né? Então, assim, muito do nosso próprio cinema de horror tem essa questão que você estava falando aí dos rituais exóticos, né? E muitos deles vão começar por aí, né? O Brasil com essa questão aí do indígena, da Amazônia, do candomblé, né? Do catimbó, né? Então, assim, você vai ter vários elementos exóticos aqui no Brasil que vão ser tratados, né, sei lá, se importando um olhar estrangeiro aqui pro Brasil, né, mostrando, nós brasileiros também achamos exótico isso aqui, né, então você mostra rituais, assim, muito estranhos, né, nesses filmes aí do começo, né, dos anos 60, dos anos 70, né, no Brasil. Agora é curioso que os primeiros filmes de terror feitos no Brasil que vão explorar esse exotismo são filmes feitos por estrangeiros no Brasil, né, é o caso do Macumba Love, que é de 59, do Curuçu, Terror do Amazonas, de 54, que são produções americanas classe Z, né, filmadas no Brasil. Zero a saber. E que tiveram colaboração dos estúdios que estavam capengando, como Veracruz, né? Eles chegaram a filmar algumas coisas na própria Veracruz. E é curioso isso, quer dizer, no Brasil, aquilo que o estrangeiro vê como exótico, a gente não necessariamente vê como exótico, né? Então, os estrangeiros que chegaram ao Brasil enxergaram esse potencial antes de nós, né? O filme do Mojica, O Meia Noite Levaria Sua Alma, ele faz uma mistura já bem brasileira de aspectos que são da Umbanda, da bruxaria, do catolicismo brasileiro, do espiritismo, né? Ele já tem um jeito bem mais... como é que eu vou dizer? Não seria essa a palavra, mas bem mais legítimo, né? Ele já tem um olhar interno que é muito diferente do olhar que os americanos, por exemplo, vão dar à cultura brasileira, enfim, para fazer filmes de terror. É mais exotizante, né, o olhar do estrangeiro, né, para a cultura de um país, né, e tal, né? É verdade, com toda certeza. Eu achei muito legal. Eu não conheço esses filmes que vocês citaram, viu? Só pra constar que eu sou uma caçadora de filmes, mas eu não consegui chegar a eles, viu? Procurem no YouTube. É Curuçu, O Terror do Amazonas, que é do Kurt Siodmak, e o Macumba Love, que em português era O Mistério da Ilha de Vênus, que é do Douglas Foley. São os filmes classe Z, inclusive o Macumba Love é estrelado, a vilã é a Ruth de Souza, que interpreta uma rainha voodoo e tal. São filmes escandalosamente preconceituosos, é uma coisa horrorosa. Mas olhando com o distanciamento que a gente consegue olhar hoje, a gente acha engraçado e tal, né? Mas são filmes que têm uma visão absolutamente negativa dessas outras matrizes religiosas que não a matriz cristã, digamos assim, para pegar leve com esses filmes. Mas essas leituras absurdas do Brasil e da cultura brasileira, absurdas assim, né, de esse olhar meio exotista e preconceituoso até, mais recentemente também tem aquele filme Turistas, né, que faz uma leitura do Rio de Janeiro. Exatamente. Que chega a ser hilária até, né, para quem é brasileiro, né? Não, mas que ele é uma cópia não creditada do filme do Humberto Lenzi, de 90, Isso. Que era o Zombie 3, né? Mas que ali é com zumbis. É uma revolta de escravos que teriam sido enterrados num cemitério clandestino, numa fazenda, e que um dos visitantes americanos, ele grava um ritual
que ele cria no ritual de macumba, ele grava escondido, e quando ele liga o gravador dessa fazenda, ele acorda esses zumbis que vêm se vingar, enfim, da escravidão. E o Turista tem muitas semelhanças com esse filme, só que em vez de você ter o zumbi, você já tem mais a coisa do colonizado se vingando, né? Uma espécie de torture porn tropical. Assim. E mistura santeria, Exatamente. né? Uma coisa que não tem muito a ver, né? O filme mistura o voodoo lá do Caribe, né? É como se fosse a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Né? É muito pitoresco mesmo esse tipo de visão, né? Do Brasil nos anos 80. E ao mesmo tempo ensina muito para nós, né? Sobre como que a gente é visto e isso é interessante comparar, né? Quer dizer, o que é o cinema de terror feito por brasileiros para brasileiros e o cinema de terror feito por brasileiros para o público estrangeiro ou para público estrangeiro feito no Brasil, né? E claro, o horror ele lida com temas que são tabus em cada lugar, então é interessante fazer essa comparação, mas pode ser um pouco chocante pra gente, porque revela muito como que a nossa cultura é vista, como que as religiões de matriz afro-brasileira ou de matriz indígena são tratadas, né? É um dado que, de novo, quando a gente olha com certo distanciamento, é mais pitoresco, mas quando o filme é mais próximo, em termos cronológicos, é mais ofensivo. O cinema de gênero, a gente já conversa sobre isso há muitos anos, né? Ele já sofre um certo preconceito aos olhos de alguns críticos de cinema, vamos colocar assim, né? Como um gênero menor, né? Ele já foi, inclusive, já houveram tentativas de alterar, né? Colocar um novo nome, né? Chamar de pós-terror, pós-horror, isso é assunto para um outro podcast. Na verdade, ele sofre um certo preconceito, né? E no cinema brasileiro, quando ele é um cinema de gênero, ele é engraçado, ele costuma sofrer preconceito dos próprios brasileiros, né? Que mesmo que eles sejam fãs de filmes americanos de baixo orçamento, vejam bem, né? Filmes de baixo orçamento, quando é o cinema brasileiro, já tem esse negócio de, eu não vou ver esse filme de terror brasileiro. Claro que de uns tempos pra cá, né? E isso eu acho que a partir dos anos 90, creio eu, pelo que eu andei pesquisando, tem muita coisa interessante saindo, né? Que tá atraindo um novo público, né? Que tá conhecendo esses cineastas. Hoje em dia, nomes assim como Rodrigo Aragão, Marco Dutra, Juliana Rojas, por exemplo, Gabriela Amaral de Almeida, que eu tô apaixonada. Ela é maravilhosa. E assim, tem, claro, cineastas muito legais aqui no Brasil, cujo trabalho está sendo conhecido, felizmente, né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse cinema também, né? Porque tem muita coisa através dos anos aí que a gente comentou meio que esporadicamente, né, e tal, que saiu do cinema brasileiro, que muita coisa o público não conseguiu nem acessar, né? A gente até consegue, né, de maneiras escusas, às vezes, né, encontrar as coisas para poder assistir, né? Porque tem esse problema também que é um problema de distribuição, né? Eu lembro da minha frustração, eu fico muito frustrada, né? Porque falam assim, por exemplo, o Animal Cordial foi muito difícil de eu conseguir assistir, porque aqui em Santos a gente tem a Cinemateca e tem aqui o Posto 4, né, que é especializado somente assim no cinema mais alternativo, mas esse filme não chegou pra cá, não veio pra gente. Aí se tu não tá em São Paulo, né, pelo menos aqui no meu caso, se eu não tô em São Paulo eu não consigo assistir aos filmes, e tem um problema de distribuição, né, no Brasil, né? Como é difícil a gente conseguir encontrar e assistir os filmes, né? Como é que é na tua região, Laura? Você, sei que você é de São Paulo, né? Existe uma facilidade? Eu sou de Porto Alegre, né? Eu moro em São Paulo. Mas eu só queria fazer, agora que você falou de Santos, dizer uma curiosidade, né? O primeiro filme que a gente pode dizer que é um filme de terror feito no Brasil, embora ele não tenha se chamado assim, foi em Santos. Em 1951, o Carlos Ortiz, que era um crítico ligado ao Partido Comunista, ele quis fazer um filme neorrealista em Santos, e eles filmaram uma história espírita, que é aquela velha história, chama Alameda da Saudade 113, que é um rapaz que no sábado de Aleluia ele se apaixona por uma moça, e aí ele depois vai descobrir que ela tá morta há muitos anos, e ele se mata na frente do túmulo dela, e é um filme dificílimo de encontrar, e foi feito em Santos, curiosamente, né?
Eu me lembro quando eu entrevistei o Máximo Barro, que é professor da FAAP e que é um dos mais antigos cineastas brasileiros ainda em atividade. Eu me lembro que ele usou essas palavras. Ele disse assim, um padre comunista fez o primeiro filme espírita do Brasil, né, que é o Alameda da Saudade 113. É curioso isso. É um filme muito pouco lembrado. Não é um grande filme, mas considerando a dificuldade com que ele foi feito, o ineditismo daquele tipo de história, ele ganha outras nuances também, que o tempo ajuda a gente a gostar um pouco mais desse filme, né? Mas sim, eu tô numa cidade que é muito propícia ainda que a gente tenha pouco acesso aos filmes brasileiros de qualquer gênero, exceto os da Globo Filmes, né, as comédias da Globo Filmes, mesmo assim, São Paulo ainda é muito privilegiado em comparação ao resto do Brasil, né? E isso vale para a televisão também, quer dizer, esses filmes acabam passando no Canal Brasil, que é um canal a cabo, e que é um canal que você precisa acompanhar muito a programação para saber o que está passando. Não existe uma programação fixa, por exemplo, a sessão semanal de filme do gênero X, né, que poderia criar uma certa fidelidade de público, né? Então, a sessão comédia, a sessão terror, a sessão faroeste, até porque o número de filmes que eles têm talvez não dê conta de preencher essas sessões ao longo do ano. É difícil mesmo, né? Agora, é mentira, é um engano achar que o cinema brasileiro de terror não teve público. O Mojica era campeão de espectadores nos anos 60, e os filmes de terror da Boca do Lixo, nos anos 70, vários deles tiveram mais de 1 milhão de espectadores, e os filmes do Ivan Cardoso, especialmente As Sete Vampiras, em particular, também foi um fenômeno de bilheteria. Então, não é que os brasileiros necessariamente rejeitam o gênero, mas é que nem sempre o brasileiro que vai pagar um ingresso cada vez mais caro de cinema vai querer ir assistir um filme que para ele é uma imitação piorada do que ele já vê do cinema americano, né? Não digo que seja, podem ser filmes interessantes, só para assinalar isso, não é isso, mas a maneira como esses filmes são vendidos, muitas vezes vende os filmes como uma imitação barata. E aí, com o ingresso de cinema custando o que custa, passando em horários absurdos e concorrendo com os filmes da Marvel em 3D, fica complicado mesmo, né? Acho que o próprio preço do ingresso de cinema no Brasil tem que ser levado em conta, que mesmo pessoas que têm uma boa renda, às vezes dizem, não, esse filme eu vou deixar para ver no Netflix porque o ingresso é R$50, R$40, é muito caro. Exatamente, ou vou baixar, né? Exatamente. É verdade. Você estava falando uma coisa interessante, eu estava dando uma olhada aqui numa entrevista de um diretor chamado Marcos De Brito, né? E eu lembro que ele comenta sobre isso, sobre essa questão da expectativa do público, né? Porque, por exemplo, acho que foi o Condado Macabro, né? Que foi o filme que ele teve críticas boas, mistas, né, e tal, né? Algumas bem ruins, mas a expectativa do público em relação ao cinema que ele vai assistir, né? Que às vezes está esperando o cinema com aquele formato bem americano, entendeu? E a gente tem uma coisa no nosso cinema que eu acho muito interessante, que ele é um cinema, eu acho que ele é bem brasileiro, entendeu? E até esses filmes mais recentes, aí como, por exemplo, As Boas Maneiras, O Animal Cordial, né, e tal, que são praticamente filmes, os últimos que eu assisti, são filmes que eu vejo assim, Brasil, entendeu? Muito nesse cinema, né? E eu acho legal a gente conversar um pouco sobre essa questão da expectativa do público e também falar um pouco desses cineastas brasileiros, né? O que vocês acham? Não, só para que eu acho que é importante citar que esse pessoal que está produzindo cinema de terror mesmo, que se assume enquanto tal, de boa qualidade, que às vezes é um tanto quanto difícil da gente ter acesso aos longas, mas o Rodrigo Aragão, Juliana Rojas, Marco Dutra, a do Animal Cordial, que é a Gabriela Amaral de Almeida, a produção desse pessoal em curtas, eles fizeram muitas experiências e foram depurando o estilo deles no curta-metragem. Esse material está disponível no YouTube, tem bastante coisa aí que dá para as pessoas acessarem fácil e conhecer um pouco dessa produção do terror brasileiro, que no curta ela é extensa também, né? Ela é bem numerosa, bem interessante,
e tá com um acesso um pouco mais fácil. E serve como para despertar o gosto também das pessoas de talvez conferirem depois os longas dessas pessoas que, acredito eu, nos próximos anos, vão estar chegando nas salas de cinema. Um pouco com a distribuição restrita, mas vão estar chegando. Né? Tem um elemento, né? Se a gente pensar, vamos ter que fazer um filme pensando no mercado estrangeiro, já que a gente está falando aí dos problemas da distribuição no Brasil, né? Nos anos 80 surgiu um festival de filme bizarro, né, com inglês macarrônico, do Fawzi Mansur. Sim, né, incríveis. Querendo, né, que eles começaram a misturar, sei lá, slasher, né, com psicose, né, por exemplo, A Hora do Medo, né, que o Francisco Cavalcante ele fez lá com, tem uma mamãe Norman Bates lá, que ela fala em alemão, né, e ela traz as mulheres pro Norman Bates tupiniquim matar. É um negócio assim bizarro, em inglês. E tem um outro também, que é o Atração Satânica. A Atração Satânica e o Ritual da Morte, Ritual of Death. Cara, uns troços bizarros, assim, que parece muito o filme do Michele Soavi, Angélica, do teatro. Esse filme aí do Ritual da Morte, porque é uma trupe de teatro que acha um livro tipo do Evil Dead, tipo Necronomicon, e os índios, o ritual indígena macabro. Eles fazem uma pagelança, né? E liberam o demônio egípcio, é muito louco. Só que tudo em inglês horroroso, né? Inglês The Book is on the Table. Agora, ele ganhou dinheiro com esses dois filmes e com Gaiola da Morte, que já é um filme mais de kickboxing, assim, e que ele exportou em VHS, né? Porque o mercado de VHS favoreceu essas produções, existia uma demanda grande e ele conseguiu exportar esses filmes e eles tiveram um certo impacto, assim, porque são filmes de um gore bem extremo até, né? O Atração Satânica, ele vai misturar no título em português o Atração Fatal e o Coração Satânico, né? Ele imita algumas coisas do Coração Satânico. E são filmes interessantes, porque aí sim é um brasileiro tentando observar aqui o que poderia ser exótico para vender para um público externo, né? Já alguém pode ver como uma picaretagem, mas é muito interessante. Não, assim, don't kill me, please. Don't kill me, please. Don't you. O inglês é horrível, mas é muito legal. Macarrônico. E ao mesmo tempo foi um dos últimos respiros do cinema da boca do lixo, né? Daquele cinema paulista que passa pela pornochanchada no período de primeiro cinema marginal, depois a pornochanchada, aí o cinema de sexo explícito e no final, quando nem o sexo explícito mais conseguia se manter, o Fawzi Mansur ainda encontrou essa solução que foi esses filmes para o mercado externo, né? Eles são os últimos respiros ali daquele cinema. E tem umas tendências, né? Se a gente pensar, por exemplo, voltando um pouquinho, né? Se a gente pensar no sexploitation mesmo, anos 70, os filmes de Emanuele, né? Então você tem aquela Emanuele na América, sim, né? Que vai, não é? Que vai se aproveitar disso tudo, né? Aquele Escola Penal de Meninas Violentadas, né? Que já tem os Woman in Prison, né? O Snuff, Vítimas do Prazer, que aí já tem a onda lá dos filmes snuff, né? A gente morrendo em frente às câmeras. Então assim, o Brasil, ele meio que não é puro filme só de terror, né? O gênero terror, mas ele vai misturar uma série de tendências, né? Lá de fora, aqui no Brasil, né? Sim, inclusive o terror espírita, né? Você pega o Joelma, 23º Andar, do Clericunha, que é de 80, que é um filme bastante munducão, porque usa muitas imagens documentais do incêndio do edifício Joelma, e que tem um lado espírita, inclusive uma coisa meio nosso lar, assim, e ao mesmo tempo um filme de terror apavorante. Nossa! Né? Esse dá muito medo mesmo, porque como ele usa muitas cenas documentais, é um filme profundamente incômodo, o Joelma, e que foi um sucesso de bilheteria em 1980. Eles, inclusive, filmaram algumas cenas no próprio Joelma, que tinha recém sido
todo ele reformado. Os caras que compraram o Joelma e fizeram a reforma tentaram impedir o filme de passar no cinema e tal. Na verdade, havia muita vida criativa no cinema de horror brasileiro até o final dos anos 80. E isso, talvez, o problema da memória da crítica e dos acadêmicos e a memória que foi construída sobre o cinema brasileiro apague um pouco a força que esses filmes tiveram até aquele momento. Eu diria que o cinema de horror brasileiro era muito mais popular nos anos 70 e 80 do que agora. Ainda que hoje você tenha uma grande quantidade de bons filmes sendo feitos. Tem muita gente fazendo terror aí, né? Muita gente legal, Rodrigo Aragão, né? E tal, que ontem a gente estava assistindo aquele Fábulas Negras, né? As Fábulas Negras. E é uma coisa maravilhosa. Você conhece, né, Laura? Sim, tem o Mojica, tem o Peter Baestorff, tem o Joel Caetano e o Rodrigo Aragão. É verdade, não. E no final ainda tem o Mojica, né? Conversando, Sim, né, falando assim nos créditos, é muito legal mesmo, as Fábulas Negras. Passou na TV Brasil, eu lembro que foi um evento, né? Isso. Todo mundo comemorou, que todo mundo queria assistir, né? As Fábulas Negras, né? Porque tava todo mundo muito curioso. E essa reunião, né, de mentes, né, de pessoas que gostam de terror, né? Eu já quero rasgar aqui também em elogios para um diretor que eu sou apaixonada, porque eu gosto muito de cineastas, eu gosto muito de assistir cinema assim, bem gore, sabe? Eu sou daquelas, né? Quem me conhece, né? Sim. Eu sou chegada. E tem um cara que eu gosto demais dele. E eu queria ver se vocês conhecem alguma coisa que vocês assistiram, que é o Denison Ramalho. Né? Sim. E ele participou, inclusive, daquelas coletâneas americanas, né? O ABC da Morte, né? Pra mim, o segmento dele, né? Tem uma das coisas mais fortes, inclusive de todos os segmentos, né? Que ele trata da questão do neopentecostalismo, né? No segmento dele. Né? Então é muito poderoso, aquilo me tocou muito, né? E eu tô muito ansiosa para assistir, inclusive, esse novo filme dele, que é o Morto Não Fala, né? Que é o primeiro longa dele, né? Primeiro longa dele. E ele fez aquele curta maravilhoso também, né? Que é Amor Só de Mãe, né? E o Ninjas, que é incrível também. O Ninjas é espetacular. Ninjas, Esse é fantástico, Angélica. Porque é aquilo que a gente estava falando. Se a gente pensar no Eu Matei Lúcio Flávio, né? Aquela coisa ali da rota... Os ninjas, olha... porque o ninja, na verdade, não é ninja, né, do Japão. É o grupo de extermínio dos policiais, né? E aí ele fica traumatizado e fica vendo o moleque que ele matou. Nossa, é um negócio impressionante, né? E tem a parada Videodrome, assim, muito maneira, né? Sai, assim, o espírito, né? A barriga dele, assim, tem uma arma, ele tem umas visões loucas. É um filme... Aliás, o Denison Ramalho faz muitas visões loucas, né? Nos filmes dele. É muito legal. É muito bacana. Esse Ninjas, o Amor Só de Mãe, né? Que também é uma parada meio Evil Dead. É fantástico, né? Não, lembrando que o Denison foi assistente de direção e co-roteirista do Encarnação do Demônio, do Mojica. Sim. Né? Então, o Mojica, de alguma maneira, naquele momento, passou, digamos, a bola para a geração seguinte, que estava o André Kappel, o Paulo Sacramento, o Denison, né? Uma equipe mais jovem que participou daquela produção. Tanto que a Encarnação do Demônio não é só um filme do Mojica, né? Ele já tem muitos elementos ali que você vê que são dessa equipe, e o Denison estava lá. E agora ele vai lançar, quer dizer, em festivais já tá passando, né? O Morto Não Fala. Eu tô curiosíssima para ver. Também. E acho que ele tem uma consistência no gênero que é impressionante, né? Talvez seja, junto com a Gabriela Amaral, os mais consistentes no gênero, no sentido de terem feito grandes curtas e longas muito poderosos e totalmente assumidos dentro da questão do gênero, né? Tem outros cineastas que têm filmes incríveis também, mas que são mais híbridos nessa questão do horror, que são os filmes do Marco Dutra e da Juliana, né? O Boas Maneiras, o Trabalhar Cansa. Você tem ali elementos de horror, mas não são simplesmente filmes de horror. O filme da Gabriela e o filme do Denison são filmes de horror mesmo, né? E feitos com um talento muito grande, inclusive um talento reflexivo, né? Que é um pouco onde eu tenho algumas críticas ao trabalho do Marcos de Brito, do Rodrigo Aragão, que eu acho às vezes um trabalho muito próximo do trabalho de fã.
né? E com um teor mais comemorativo do gênero e menos reflexivo, digamos assim, né? Não que isso seja um defeito desses filmes, mas eles acabam surpreendendo menos a gente, né? Você mais ou menos sabe o que esperar do que vai vir ali, não que sejam maus filmes ou que não tenham elementos super inventivos, mas me parece que o trabalho da Gabriela e do Denison atualmente, para mim, como espectadora, tem interessado mais, assim, como o que eles vão me trazer agora, né? E o filme novo do Rodrigo Aragão, que ele tá fazendo, O Cemitério das Almas Perdidas, que ele tem mais orçamento e resolveu fazer um filme de época que eu acho que vai ser espetacular. Nossa, também. A Gabriela Amaral de Almeida e o Denison, eles têm uma coisa muito de se centrar nos personagens. Isso é muito legal, isso dá uma profundidade a mais, né? O Rodrigo Aragão, por exemplo, ele tá mais preocupado talvez com a gramática mesmo do filme de terror, como a Laura falou, mas é uma coisa de homenagear o gênero. É uma coisa, não sei se vocês concordam, uma coisa meio Tarantino, né? Eu vejo um pouco assim, né? Ele querer pegar certos, vamos dizer, elementos já consagrados, né, nesse tipo de filme, né, e colocar ali, né, a casa mal assombrada, né, dentro do mangue, com zumbis batendo na sua porta. Aí, de repente, um personagem carismático levanta com uma metralhadora, né? A Madame Úrsula, que é espetacular, né? Então, né? Eu acho que é o nosso amigo Christian Verardi, né? Madame Úrsula. Meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ah, cara. Muito bom, muito bom. A Laura falou uma coisa legal sobre a Gabriela Amaral Almeida. E eu cheguei a assistir os curtas dela, né? E ela tinha uma coisa muito curiosa também nos curtas, principalmente naquele A Mão que Afaga, Uma Primavera, Estátua, né? Sobre a questão da maternidade, né? Ela trata a questão da maternidade nos curtas dela de uma maneira muito curiosa. Não sei se vocês tiveram acesso, né, aos curtas da Gabriela Amaral Almeida, né? Mas, por exemplo, a Mão que Afaga é uma mulher que ela trabalha com telemarketing e vive sozinha com o filho, entendeu? E vai tentar fazer uma festa de aniversário, né, pro filho dela. E é a festa mais esquisita e sinistra, né? Que é onde tudo é filmado assim num local meio escuro, né? As pessoas se comportam de uma maneira estranha e tem um homem vestido de urso que é totalmente aterrador, né? Então é o horror da incomunicabilidade e da inadequação no dia a dia, né? Sem precisar de elementos necessariamente sobrenaturais, né? É uma coisa muito bacana que tem nesse do A Mão que Afaga. É tipo segredo, é tipo Que Delícia de Macaquinha? Não é isso. E uma coisa que é interessante é que esse tema da maternidade, ele é muito forte no cinema de horror. É só lembrar, né? Se você pega o Psicose, O Bebê de Rosemary e O Exorcista e o Carrie, só pra pegar alguns filmes que todo mundo viu, né? Qualquer dos nossos ouvintes já terá visto esses filmes ou sabe sobre o que se trata. São filmes em que a questão da maternidade aparece, mas eles são filmes feitos por homens, né? E hoje existe uma quantidade significativa de filmes que também abordam a maternidade, só que feitos por mulheres. E aí o tipo de terror que é construído é bem diferente. Teve aquele Babadook, que foi um sucesso no Netflix. Um outro que é um filme iraniano, que é uma espécie de Babadook iraniano, que é o Sob a Sombra, Under the Shadow, que estava também no Netflix. É o Mama, mas o Mama é dirigido por homem. E isso é muito interessante. Uma das questões que é bacana de olhar é como que diretoras ou roteiristas mulheres e diretores e roteiristas homens olham para a questão da maternidade, né? Tem diferenças aí. Né, eu diria que, de alguma maneira, nos filmes feitos por homens, o terror é mais a mãe mesmo. Enquanto nos filmes feitos por mulheres, o terror é o filho, sei lá, assim. Sim. Apesar que no Exorcista isso não serve tanto. Então, o primeiro filme da Juliana e do Marco Dutra é a história de uma mãe que, sem querer, ela mata a criança dando de mamar, né? Então, é interessante esse olhar para como que as mulheres, à medida em que elas vão chegando nesse posto de direção, elas vão reler uma certa tradição aí. O Lençol Branco também, né? É uma abordagem também, incrível. Que é da Babá.
Sim, Estátua, né, da Gabriela Manuel Almeida também, essa questão da maternidade, né? Uma Primavera, né, que é sobre a questão de um filho crescer, né, querer ser independente de você, né? Ele não quer estar mais ali abaixo das tuas asas, né, e tal, né? Então eu acho bem legal, porque quando eu assisti o Animal Cordial, é um filme que ele tem uma outra temática, já trata de uma outra questão, uma questão social, né? Você vê a questão do trabalho, coisa que, por exemplo, a Juliana Rojas e o Marco Dutra fizeram lá em As Boas Maneiras, né? Porque, não é um spoiler, né? A mulher, ela vai trabalhar, né? Para uma outra que ela vai ser empregada, só que ela tem que ser empregada, tem que ser babá, tem que ser tudo, né? Da mulher, e aí depois, mais pra frente, a história vai se desenrolar. Mas eu acho muito interessante, inclusive, que nesses filmes aí, no Trabalhar Cansa, aí, que a Laura falou, eles têm essa questão da sociedade, né? Das diferenças sociais e tal, da questão do trabalho, né? Então, isso que eu acho interessante no cinema brasileiro também, que ele é muito, muito curioso, sabe? Como ele faz a abordagem crítica, entendeu? Às vezes ela não precisa nem ser exatamente às claras, né? Não precisa ser um filme que faça palanque para algo, né? Então isso é muito legal. O próprio As Boas Maneiras, né? É assim, se a gente pensar no Que Horas Ela Volta, né? O próprio As Boas Maneiras tem elementos muito mais dark, né? Assim, né? É bem interessante, né? Essa visão, né? Do papel da... Se a gente pensar, né, aí na Casa Grande, na Senzala, né, que a nossa herança colonial, escravista ainda persiste, né, se pensar na ama de leite, né, se a gente pensar nesses elementos aí, né, a gente falou do filme do Humberto Lenzi lá, dos zumbis, né, na Casa Grande, né, essas coisas não terminam no Brasil, né, e o horror, ele tem um aspecto por aí que pode realmente render muita coisa legal, né? Boas Maneiras é um exemplo. Sim. Agora, uma coisa de novo, assim, né? Acho que eu fico voltando para os anos 70, porque acho que é importante lembrar, né? Quer dizer, pelo menos teve vários filmes dos anos 70 que trataram dessas questões, filmes de terror, mas tem 2 deles que me vieram à lembrança agora. Um deles é do Antônio Meliandi, chamado Lilian a Suja, né? Sim, eu vi esse filme. Nossa! A história de uma secretária que sofre assédio do patrão e ela encarna uma espécie de espírito de um serial killer, né? Que se vinga dos homens, ela sai com homens à noite, aí ela encarna esse espírito, ou fica mais ou menos sugerido isso. E do Jean Garret, a mulher que inventou o amor, né, com a Aldine Miller e tal, são filmes dos anos, ali da virada dos anos 70 para os 80, em que questões importantes que seriam atuais hoje estavam sendo tratadas também, né? Esse aspecto desse horror mais realista, mais cotidiano, está presente nesses 2 filmes e em outros que a gente poderia mencionar dos anos 70. Então, As Ninfas Diabólicas, do John Doe, que elas sequestram o executivo, né? E então, me parece que seria interessante que os cineastas brasileiros que fazem horror hoje olhassem para essa tradição, né? E que isso não é que o cara tem que assistir o filme, ou imitar o filme, ou citar o filme, mas pensar que não é que não há nada de novo sob o sol, é evidente que há, mas que o cinema brasileiro já tratou disso, né? Isso teve um fim abrupto ali com o cinema de sexo explícito e agora retorna num momento nacional tenso, né? Como era aquele momento no final dos anos 70 ali, né? Que tem mudanças acontecendo, que a gente ainda não sabe muito bem para que lado irão, né? Um momento de ansiedade social muito grande. E que o cinema de horror brasileiro já tratou desses assuntos outras vezes, né? Eu considero Lilian a Suja, por exemplo, que é um filme problemático, num certo sentido, interessantíssimo, atualíssimo e muito sensível à personagem feminina, né? Então, ele é melancólico, né? Quando ela morre no final, vou dar o spoiler aqui, mas quando ela morre assassinada por engano num tiroteio da polícia na periferia. Com certeza. E o corpo dela é abandonado, né? Assim, né? Terrível. E fica só a mãe ali, que a mãe é paraplégica porque apanhava do marido,
né? Então, você tem ali, em 1980, eu acho que é o filme, filmado no centro de São Paulo e na periferia, com um assunto que a gente continua discutindo hoje, parece que não saiu muito do mesmo lugar, assim. Esse filme tem uns ecos do Repulsa ao Sexo, do Polanski, de certa maneira, mas ele é muito mais cru e violento nessa coisa do machismo mesmo e de ser centrado numa sociedade mais problemática e violenta, né? Ele chega a ser mais pungente. Sim, exatamente. Eu acho que esse é um filme a ser resgatado, assim. Eu fiquei até com vontade de escrever sobre ele agora, porque realmente é um filme que é impressionante. É um filmaço. Né? E claro, alguém vai dizer, o efeito especial é ruim. E tem alguma coisa que é inverossímil. Um ator, porque ela mata metade do elenco dos Trapalhões. Né? Boa parte das vítimas você vê nos Trapalhões. Né, os coadjuvantes ali dos Trapalhões. Então, claro, tem um lado engraçado, né? Quando a gente olha com esse distanciamento. Mas é um filme que eu acho que precisa ser lembrado, precisa ser colocado como uma obra que já apontou para caminhos que hoje o cinema brasileiro pode estar retomando, né? E vocês falaram aí do Polanski, falaram aí do Animal Cordial, né? Se a gente pensar nessas questões sociais, aí o papel da mulher, a questão de uma mulher precisar, né? Quer dizer, pelo menos a personagem, né? Lá no Animal Cordial, Angélica, que filmaço, hein? Né? Ela precisa ascender socialmente, não importa o que ela vai fazer. Né? E tem o elemento do coelho logo no comecinho do filme. Olha aí o Repulsa ao Sexo, né? Do Polanski, né? No Animal Cordial. É verdade, né? É verdade. Vamos lembrar que a Gabriela, ela é mó fã, né? Do gênero, o mestrado dela é sobre, né, o gênero, né? Na literatura e tal, né? Então, realmente... Sobre o Stephen King. Olha isso! Que lindo! E muita coisa, se a gente pensar, né, não só o horror psicológico, mas também um pouco de diálogo, né? Quem foi que fez? Quem foi que não fez? Quem é que... Né, assim, um elemento claustrofóbico ali, né? Aquele restaurante do mal. Nossa, que filme, que filmaço, né? Espetacular. Eu tô encontrando todo dia na rua pelo menos umas 15 pessoas iguaizinhas ao personagem do Murilo Benício. É impressionante como ele retrata bem o certo tá tipo cheio, aí, né? Que a gente tá vendo muito atualmente. Tem muita coisa legal desse filme, cara. Filmaço, espetacular. Assim, um dos melhores filmes que eu vi. Uma trilha fantástica, né? Tempo. A trilha Sim. Cai o queixo mesmo, sensacional, né? Me lembra um pouco até, de certa maneira, aquele filme It Follows. Eu lembro, né, aquela trilha de teclado, assim, tal, né? Muito interessante mesmo. Eu acho que se você não assistiu Animal Cordial e tá escutando a gente, corre mesmo pra assistir, porque é genial. Genial, Sim. Né? Ó, já temos várias, subrepticiamente aí, temos várias recomendações já, ó. Esse é um podcast também de recomendações, né? E assim, gente, o cinema tem muita coisa que teve pouquíssima distribuição e eu consegui assistir, tipo Caseiro, achei interessante, né? Sim. Teve aquele filme que ele flerta lá com essa questão do found footage, né? Que é eu acho que é o Desaparecidos, se eu não me engano, que é um filme brasileiro, né? Que tem esse negócio também, né, de filmagem encontrada, não sei o que e tal, né? Que depois, no cinema, no geralzão, acabou caindo as pessoas nem se importam muito com essa espécie de coisa, né? Do found footage, né? E tal, né? Eu adoro. Gosta, eu porque, adoro. Nossa, tem gente que torce o nariz muito pra isso, não tem noção. É porque a maioria dos filmes desses de found footage são ruins. Mas quando é bom, é muito legal. Quando é bom, realmente você vê a criatividade, aí sim, né? Uma opção muito barata de produção e que acaba sendo incrível. Só para dar um exemplo para vocês, eu adoro found footage, eu adoro esse assunto. Eu dou aula no curso de cinema da Embi Morumbi. Eu trabalho na pós-graduação de comunicação e no curso de cinema também. E no semestre retrasado, e no semestre passado também, que eu dei aula de linguagem cinematográfica, eu pedi para a turma adaptar alguma cena. A primeira turma foi o Drácula, porque se a gente pega o Drácula do Bram Stoker, o filme é todo baseado em relatos, como se fosse um found footage.
coisas gravadas, documentos, notícias, cartas trocadas e tal. E aí cada grupo sorteou um personagem e eles adaptaram o Drácula como found footage, né? Ficou sensacional Legal. O trabalho deles. E no semestre passado a gente fez com A Volta do Parafuso. Olha! Que é um diário, né, da babá e tal, contado em primeira pessoa. E eles foram extremamente felizes nas escolhas. Eu acho que o found footage ele obriga a opções criativas que, quando são bem feitas, elas são arrasadoras. Eu gosto muito. Mas o Desaparecidos e o Amuleto, que também é nessa pegada found footage, realmente não são exercícios tão interessantes. Eu acho que ainda deve estar para vir coisas melhores aí nesse quesito. Vocês falaram da Volta do Parafuso. Vamos falar um pouquinho do Walter Hugo Cury, Anjos da Noite. Sim. Vamos, nossa! Anjos da Noite, que é uma adaptação dele da Volta do Parafuso. Né? A babá com as duas crianças. Ele era um fã de Harry James, era um fã do filme Os Inocentes, do Jack Clayton, que é a primeira adaptação para o cinema, né, da Volta do Parafuso. Que é maravilhosa. E ele... sim, é um dos melhores filmes de fantasma já feitos, né? Os Inocentes. E o Anjo da Noite dele é uma adaptação bem brasileira, lida com a coisa da escravidão, se passa em Petrópolis, numa família aristocrática que estão indo para o Rio de Janeiro visitar a rainha, alguma festa, quando teve a visita da Rainha Elizabeth aqui no Rio e tal, e aí as crianças ficam sozinhas com a babá. É um filme interessantíssimo, só que a gente tem um problema que a família do Cury tá segurando esses filmes. E a gente não consegue assisti-los com cópias restauradas. Mas se alguém quer saber o que é pós-horror, assiste O Anjo da Noite. Né? Que é um troço espetacular. É impressionante. Ele tem esses elementos de... o Anjo da Noite, ele usa a narrativa, algumas coisas um tanto quanto diferentes seja a trilha, os enquadramentos, a montagem, para criar uma sensação de estranheza e tensão o tempo todo, mesmo quando está acontecendo algo aparentemente banal em cena. É um filme realmente muito interessante que ele ficou na minha cabeça. Aí, parece um caixão, né? Ela deita uma hora a casa é toda doida, e olha né? pra cima, a casa é toda gótica. Um caixão, aquela locação é maravilhosa. Nossa. E cheia de armas nas paredes, né? Aquela violência todo o tempo pronta para acontecer. Os telefonemas, lembra lá do Mário Bava, né? Do Black Sabbath, né? Espetacular. Anjos da Noite, Walter Hugo Cury, né? Que ficou aquela questão lá do filme da Xuxa, né? E tal. Deu uma polêmica que a gente gravou, Angélica, né? O filme O Amor Extra-Amor, né? Aí o pessoal falou, não... É um filme belíssimo. Não, pois é, mas aí o pessoal, não, Walter Hugo Cury, diretor menor, aquela coisa, poxa vida, né? O pessoal tem que procurar essa, né? Imagina. O pessoal tem que procurar Filhas do Fogo, né? Nossa. Maravilhoso, é o meu preferido. Assim, o terror, ele também tem essas nuances, né? O suspense, né? História de fantasma, né? E a gente, poxa vida, né? É muito rico o Walter Hugo Cury. E mal, assim... As pessoas não conhecem. Não, foi aquele diretor que fez o filme da Xuxa, que ela pega o menininho, né? Aí não dá, né? Ele é o mestre da sugestão. É. E isso é uma coisa muito bacana e muito sofisticada em termos de narrativa, porque você tem aquela tentação de ser explícito, de mostrar logo as coisas, e ele não, ele é um cara que ele trabalha essa coisa da linguagem cinematográfica e muito da sugestão, e isso é muito bacana mesmo, né? Não é o menor, não. E era um cineasta que sabia exatamente o que estava fazendo, né? Todo mundo que trabalhou com o Cury diz, a pessoa pode gostar ou não do filme, mas ele fez exatamente o filme que ele queria fazer, né? E isso é muito importante, porque ali você vê alguém que conseguiu construir exatamente o que queria, não é que lá deu errado, não, deu exatamente como ele queria fazer, né? E um excelente diretor de atores e de atrizes, e ele é muito lembrado pelos filmes estrelados por personagens masculinos, o Marcelo, sim, né, que volta e meia retorna, mas ele também sempre tem a personagem chamada Ana, e nesses filmes de terror dele são sempre estrelados pela Ana, e é espetacular, assim. Parece o Carlos Saura, né, com as Anas, olha né, aí. e tal, né, isso, né? Isso olha mesmo. Só.
Anne e os Lobos. Olha, eu descobri conversando com vocês que eu tenho muita coisa para assistir ainda, viu? Eu tenho muita coisa para assistir, viu? A gente às vezes fica fazendo essa pesquisa cinematográfica, vai assistir filme sueco, filme de tanto lugar diferente, sei lá, e não assiste o que está no nosso país, né? A gente vê as nossas debilidades nessa questão, viu? Eu queria muito conhecer um pouco mais do cinema brasileiro, principalmente o cinema mais da porno chanchada, o cinema que o pessoal chama da boca do lixo, né? Assisti muito pouco, muito pouco. E eu lembro, viu, Laura, que tu tem um trabalho muito interessante onde você vê, faz uma análise da questão do terror dentro de outros elementos e de outros filmes, entendeu? O terror em outra espécie de gênero. Eu acho que, como o Brasil, o terror nunca foi um gênero comercial, no sentido, exceto ali na época do Mojica, talvez, né? Mas nos anos 70, os filmes de horror brasileiros fizeram grande sucesso, muitos deles, mas eles estavam ligados ao sexploitation, né? Ao cinema erótico. E então o horror sozinho, ele não necessariamente é um chamariz de público, né? Então os cineastas não se sentem obrigados a fazer um filme que seja só de horror. E muitas vezes o cara tem tão pouca chance de filmar que quando ele filma, ele quer colocar tudo no filme. Porque ele só vai fazer o próximo filme daqui a 5, 6 anos. Né? Então, às vezes a gente percebe nos filmes brasileiros uma ansiedade por mostrar tudo que sabe fazer em um filme só, né? E isso é um traço, claro, de cineastas que vão ter poucas oportunidades na vida para fazer longas, porque a realidade dos cineastas brasileiros ela é complicada, né? E claro, também tem essa onda hoje que alguns estão chamando de pós-horror, que é de colocar o horror como um dos elementos em histórias que são mais complexas, né? E isso tem aparecido muito em filmes brasileiros. O Petrus Cariri, por exemplo, é um cara que tem feito isso. O Kleber Mendonça Filho, né? O próprio Marco Dutra e Juliana Rojas, que eles têm filmes mais fantásticos e outros menos. Sabe qual que eu acho muito foda do Kleber Mendonça Filho? O curta, o Vinil Verde, viu? Sim, que é tipo um found footage, é tipo um falso documentário, me lembrou o andamento, assim, do La GT, do Chris Marker, né? Mas é um curta maravilhoso, o Vinil Verde, vale muito a pena assistir. Pô, o Kleber Mendonça Filho tem um que é a da loura do banheiro, não é? Daquela lenda urbana, não é? Que é muito legal. Não, eu ia dizer que se pega o Aquarius não é um filme de horror, ele tem uma coisa meio gótica, né? Daquela mulher sozinha no castelo e tal. Mas ela tem aquele pesadelo com uma pessoa que trabalhou pra família dela, que vocês não quero dar muito spoiler do filme, mas que é uma das cenas de terror mais assustadoras do cinema brasileiro. Né? É um momento dentro do filme, é uma cena de horror dentro de um filme que não é de horror, né? Mas ele tem aquele espírito de decadência gótica, né? O Aquarius, ele tem esse lado, é alguma coisa que dá para explorar no filme, né? E que eu acho que é uma coisa que sempre existiu no cinema, mas hoje tem sido uma tendência recorrente. Filmes como, por exemplo, O Cheiro do Ralo, que até é um filme mais para engraçado, O Invasor. Sim. Eles têm elementos de terror ali muito pungentes dentro da narrativa, que no caso O Cheiro do Ralo tá mais para uma comédia, né, de certa maneira, e o outro é um filme policial, né, suspense, mas eles têm momentos assim que são medonhos. Né? Sobre um filme, eu queria falar, não podia deixar de falar de um filme que, assim, ele não começa terror, né, é uma pornô chanchada, mas ele virou clássico. Né, e eu preciso falar desse filme, gente. E eu tenho certeza que a Laura adora esse filme também, que é o Aquetarados, né? Nossa, sim, o eu preciso falar dele, porque o pasteleiro, né? Ele começa lá com a tia, né? Do menininho do interior, né? Depois tem a moça que quer transar em cima do caixão, né? Mas o pasteleiro com John Doe, né? É fundamental pro cinema gore, né? Que a gente depois pode falar do Peter Baestorff, né? Pode falar do Rodrigo Aragão, mas o pasteleiro, né? Laura, esse filme é espetacular, né? Um serial killer da boca do lixo, né? Espetacular, né?
que faz pastel de mulher. É uma coisa incrível esse filme. E é um filme muito autorreflexivo, um filme autocrítico de alguma forma, mas ele é um dos únicos que não passa no Canal Brasil, né? Ele não foi restaurado daqueles filmes do Davi Cardoso. E é talvez um dos filmes, se a gente tiver que fazer uma lista dos 3 filmes de horror brasileiros mais importantes, eu acho que o Pasteleiro estaria nessa lista. Né, um filme impressionante. Que se a gente fala de torture porn hoje em dia, né, se a gente fala do serial killer, né, o Pasteleiro, Angélica, é um negócio impressionante. Ele atrai as moças, né, as prostitutas lá pra casa dele, dá chazinho, né, de jasmim, né, mostra o altar das mulheres lá na casa dele. E depois ele leva pra armadilha, né? É impressionante. É um filme imperdível. E a cena de gore, né? Que lembra muito Faces da Morte, lá o Flower of Flesh and Blood, né? Do japonês lá mutilando e decapitando as menininhas. É uma coisa horrível. O Pasteleiro é um filme inacreditável. A primeira vez que eu vi, acho que foi ali em 2004, por aí... eu tirei o filme numa locadora lá de Porto Alegre que chamava Zil Vídeo e que falava, porque assim, no misterioso pasteleiro, e eu muito inocente achei que era um filme meio sobrenatural, o Pasteleiro Misterioso, não me dei conta do que eu ia pegar. E eu me lembro que eu assisti aquele filme e falei, não acredito, eu preciso contar para as pessoas que eu vi isso. E o nome do filme é nome de porno chanchada, então assim... Você... É um nome de porno chanchada e é um filme que tem humor. O longa chama Quitarados, é um longa em episódios, mas o Pasteleiro é o mais comprido deles, tem mais ou menos uns 40 minutos, e é uma obra-prima de economia, de roteiro, de efeitos especiais, que foi um cara chamado Darcy Silva que fez, que era um gênio. Né? E muito bem dirigidos os atores. É um filme muito bem decupado. Provavelmente eles tiveram até storyboard. Se não tiveram, eles tinham alguma coisa parecida. É uma pequena obra-prima para quem se interessa por filmes extremos. E se você conhece o contexto em que ele foi feito, ele é um filme que faz uma autocrítica dos homens que trabalhavam naquela indústria de cinema em que as mulheres eram carne de pastel mesmo, assim. Então é um filme impressionante. Foda. Não, vou procurar com certeza. O John Doe, ele faz o Pasteleiro doido, né? Mas esse cara, ele também fez muita coisa legal, né? E tem, pra variar, outro filme de episódio, né? Em 3 episódios, que é o Pornô, né? Que ele vai fazer o Gafanhoto, que é um negócio, assim, que é um filme da moça cega, né? Que ela domina, assim, ela é uma espécie de viúva negra, só que ela é cega, ela comanda como escravo sexual, né, o sujeito. E na verdade ela não é cega, né? Eu não queria dar spoiler, mas ela assim, é muito legal o filme, né? John Doe fez também no filme que também, né, de episódio chamado Pornô. E aí você, poxa vida, né? Com um título desse, eu mesmo já iria imaginar que seria um filme pornô, né? Ou um pouco pornográfico. E é pornô com um pouco de exploração. Mas é muito bom, né? E é muita criatividade, né? Assim, o pessoal com baixíssimos recursos fazendo filmaços, né? Que, assim, o Pasteleiro, o Gafanhoto, né? Viva aí John Doe, né? Que é um dos que a Lara tava falando, que queria fazer cinema de autor, só que ele caiu ali na pornochanchada, né? Caiu nos filmes de sexo explícito e tal, e meio que não deu certo, né, pra ele. Mas onde ele podia, ele ia lá e fazia, né, o que dava. Com certeza, com certeza. Não, tem muita coisa aí interessante, né, que pro ouvinte procurar, pra ele buscar, pra ele se informar, né, e realmente esses criadores aí, eles são totalmente foda. Agora, uma coisa que me chamou minha atenção, vocês estão falando de filmes com títulos que o roteiro não tem muito a ver, né, com o título, né, então é isso que talvez afaste as pessoas às vezes, né. Tem muita gente que não assiste porno chanchada, não procura esse cinema da boca do lixo, né? Na época era o contrário, né? Esses títulos eram o que chamava o público. Porque né, a lógica do exploitation é essa. Você promete muito mais do que você entrega, né? Se eu não tô enganado, o Perversão, que era do Mamilo, né? Lá do, isso, do Mojica.
Palestrina, né, do Zé Mujica, acho que era pra chamar estupro o filme, né? Então, assim, vamos botar perversão, né? Porque também tinha a questão da ditadura, né? Então... É isso que é curioso, né, gente? Na época, muita coisa saiu nessa época, né? Da ditadura, né, e tal, né? É muito interessante, né? O Brasil sofrendo com a ditadura e esse cinema tava transgredindo, né, e tal. E como é que passava pelo censor, né, e tal? Como é que a censura permitia? É que eu acho que as questões que os censores estavam buscando não eram tão relacionadas com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, esses filmes todos têm longas histórias de negociação com a censura, né? Então, isso é muito discutido até hoje. Alguns cineastas da Boca eram muito próximos ao regime militar, outros não, outros eram de oposição, né? E claro, era um tipo de... Era uma época em que havia uma certa reserva de tela e tal, e que durante um tempo o cinema brasileiro se beneficiou daquilo ali, mas era um tempo muito diferente do nosso agora e muito parecido ao mesmo tempo. Uma outra coisa que me veio na cabeça também é essa questão das antologias de terror, que a gente tinha muito com a Amicus, né, por exemplo, tem bastante no cinema americano e europeu de terror. No cinema brasileiro eu lembro do Trilogia do Terror, por exemplo, né, o do Fábulas Negras agora, mas é uma coisa que o Douglas, que também assiste bastante coisa, tudo pesquisa bastante, e você também, Laura, como é que é essa coisa das antologias do nosso cinema de gênero de terror? Ela é muito presente, ela é pouco presente, é mais pra cá que a gente consegue ver esse modelo, né, essa forma de várias narrativas assim no mesmo longa? Na verdade, os filmes de antologia eram muito, muito comuns na pornochanchada, mas geralmente não são antologias de terror, são antologias de 3 filmes de diretores diferentes. Isso fazia a produção sair muito rápido. A Noite das Taras, né? E com isso, você tem alguns filmes, como é o caso do pornô, como é o caso do Aquitarados, do Noite das Taras 1 e 2, né? E que às vezes alguns dos segmentos eram segmentos de terror, né? Isso tinha bastante. Mas como trilogia de terror, a gente tem o filme dos anos 60, que é o Mojica, o Candeias e o Persson, um filme excelente, mas que não foi um grande sucesso de bilheteria. Tem o Estranho Mundo de Zé do Caixão, que são 3 filmes do Mojica, né? E depois você vai ter essas antologias de cinema erótico, que frequentemente algum dos episódios é ou de assassino em série, ou de fantasma, ou dessas mulheres devoradoras e tal, como é o caso do Gafanhoto. do Gafanhoto, que é espetacular, né? É um filmaço, né? E baixo orçamento, isso que é bacana, né? E vocês estão falando trilogia do terror, né? Muita coisa, né? Isso foi em 68, trilogia do terror, se eu não estou enganado. Você tem o Che Guevara, né? Como fantasma. Sim, os fantasmas, 67. Não é, nossa senhora, como é que pode isso, né? Oswaldo Candeias, não é? Não, foi o Persson, né? Não, esse é o do Persson, O do Candeias é aquele demônio meio jovem guarda, assim. Isso, é o demônio Roberto Carlos, né, cara? Que é sensacional também. Que é a questão do catimbó, né? Que não é bem candomblé, mas é uma mistura religiosa. E esse elemento aí do terror é muito pelo que a Laura estava falando, da quebra do tabu, né? Se a gente pensa no Brasil, né, como país católico, pelo menos naquele momento, né, nos 60, né, e a Igreja Católica naquele momento apoiando a ditadura, né, você tem aí um filmaço subversivo, que é a trilogia do terror, onde você tem Che Guevara empunhando metralhadora, né, mostrando a metralhadora pro molequinho, né, você tem o Acordo, né, que é o jovem guarda ali, o rock and roll, né, o Satanás rock and roll, né, num ritual totalmente diferente e exótico, né? Isso é muito bacana. Então eu queria sugerir aqui no último bloco do nosso programa, antes da gente encerrar, que a gente fizesse aqui então 2 recomendações. Cada um, pode ser? Eu sei que isso daí é complicado, mas
A gente de repente recomenda alguma coisa que o pessoal ainda não conseguiu assistir. Vocês já recomendaram várias coisas legais, que inclusive eu vou, quando eu estiver reescutando o podcast para editar, eu vou anotar. Vamos lá então, antes da gente poder se despedir dos ouvintes. Quer começar, Douglas? Que sei que você já deve ter alguma coisa programada já. Te conhecendo. Não, tem 380 milhões de filmes, eu né? sei. Porque a gente não citou. É que a gente não citou ainda as produções, vamos dizer, de baixíssimo orçamento mesmo, né? Tipo do Baestorff, né? E do Fernando Henrique, né? Que, assim, como eu faço podcast, né? Eu gosto muito desse tipo de cinema, e ele é extremamente subversivo, né? É sexo explícito, temas tabus, gore pra todo lado, né? Zumbi pra todo lado, né? Então, recomendar os filmes do Baestorff, né? Quem não assistiu, tem filmes muito sutis, né? Pra dizer... tem o Zombie 2, né? Por exemplo, né? Tem o Zombie 2, eles comem a sua carne, né? Tem... vou mijar na porra do seu túmulo, né? Tem o Blerg, né? Então, assim, tem muita coisa que é transgressora, né? Com sexualidade mesmo, né? Eu recomendo. O Baestorff tem um site chamado Canibook, né? Que ele fez uma antologia de filmes de terror, assim. Então, assim, vale a pena acessar aquele site, vale buscar os filmes do Baestorff, né? Do Fernando Henrique também, né? O Feto Morto, né? Assim, tá recomendado aí, né? Ah, legal. Parte mais trash, né? Que é muito parecido com a Troma, com os filmes da Troma, né? Com produções mais caseiras mesmo, né? Curtição do Avacalho, que é um negócio espetacular, quem não assistiu, né? Assim, mas é aquilo, é mau gosto extremado, tipo Troma Filmes, né? E tem que ter estômago pra assistir, tem que estar numa certa disposição pra assistir, né? É aquela questão do cinema trash, por isso que muita gente às vezes não gosta desse rótulo, né? Porque o pessoal fica ligado a cinema amador, sem talento, né? Cinema sem roteiro, né? Não, é aquilo, é cinema de baixo orçamento, né? Mas muito irreverente, né? Muito bacana, tá? Sim, tá certo. Então a tua recomendação é o Peter Baestorff e esse outro cineasta. Repete só o filme que eu acho que deu uma cortada. Tu falou. O Curtição do Avacalho. Curtição do Avacalho, tá certo, beleza, legal. É espetacular. Tá certo. E você, Marcos, você quer recomendar? Bora lá, faz algumas recomendações no finalzinho. Vocês falaram bastante do Mojica, né? E... falando de José Mojica Marins, o Ritual dos Sádicos ou Despertar da Besta, né, que ele tem esses dois nomes, que é a incursão dele no mundo filme que fala sobre o mundo das drogas e tudo mais, é um dos meus filmes preferidos da vida, né? E ele é de uma imaginação, de uma criatividade narrativa para mim ímpar, assim. Vale muito a pena assistir. Mesmo quem não é exatamente fã do gênero terror, porque ele pode ser encarado como um filme também meio psicodélico, assim. É muito bacana. E eu gosto muito do Lourenço Mutarelli, e o Marco Dutra tem um filme que é baseado num livro dele, que é o Quando Eu Era Vivo, né? E é um filme bem bacana, bem divertido, bem interessante. E a roteira da Gabriela Amaral de Almeida, né? E é um filme também sobre bruxas, sobre covens satânicos que vão passando de mãe para filha, que tá uma coisa meio na moda com o Hereditário, por exemplo. É quase um Hereditário brasileiro, só que bem mais divertido, né? Eu diria. É bem legal. Então, se eu fosse recomendar, seria esses dois, assim, são filmes muito bacanas. Ah, legal, muito bom. E você, Laura? Você quer deixar algumas recomendações aqui no finalzinho pra gente? Então, né, tem que escolher só dois. Eu tentaria recomendar filmes recentes que as pessoas têm como encontrar, eventualmente, passando numa sessão de cinema ou passando no Canal Brasil, enfim, ou na TV Brasil. Eu acho que eu vou recomendar um filme que a gente não comentou, do Sérgio Bianchi, chamado Os Inquilinos.
que é um desses filmes que é de terror e não é, né? Desses filmes que tem elementos muito fortes de terror. E outro que é Os Famosos e os Doentes da Morte, que também. Nenhum desses dois filmes é do Esmir Filho, esse. Nenhum dos dois são filmes de terror, mas eles têm elementos muito fortes de terror, e pra dar pra ver como é um gênero que ele é flexível, né? Pra histórias que a gente não necessariamente esperaria que o horror aparecesse, e ele tá ali. Não, muito bom, muito bom. Bom, eu da minha parte aqui, sou muito fã mesmo da Juliana Rojas e do Marco Dutra, né? Gosto bastante, assisti os curtas, né? O Lençol Branco, Um Ramo, né? Um Ramo é muito legal, por sinal, você vai assistindo Um Ramo, você vai ver aquele casal, né? Do Trabalhar Sim. Cansa, né? Porque que eu me lembro, acho que é o mesmo casal que faz o curta, né? Que é muito interessante isso daí, né? E trata até essa questão do corpo feminino, sabe? Da mulher ter que esconder as marcas, né? E tal. Uma mulher que gosta de natureza, né? E tal. Ela tem uma afeição pelos bichinhos e pela natureza. Ela vai, acho que meio que se tornando, né? Ela acaba se tornando um símbolo daquilo que é a natureza, né? Então ele é muito curioso, né? Vai ver que ela vai virar um monstro do pântano. Já pensou? Tô brincando, gente. Mas eu tô muito apaixonado. É um ramo, né? O curta. É muito bom. E eu, claro... E tem o Duplo também da Juliana, Nossa, que é maravilhoso. Eu amei esse daí, Laura. Amei de paixão. Muito bom. A gente assistiu e a gente ficou de boca aberta aqui com o Duplo, sabe? Essa questão foi muitíssimo bem tratada. É um curto até que, né, 25 minutos, acho, né? E é sinistro, gente. É sinistro isso daí. Eu vou deixar link pra tudo que a gente andou comentando aqui na publicação. Então, se você tá escutando só pelo feed, né, baixando pelo feed e tal, dá uma passadinha lá no site só pra poder ver os links que a gente deixa lá pra vocês acessarem os trailers, etc, tá? E é claro, né, não tem como eu não recomendar As Boas Maneiras, né, porque é um filme que me deixou muito, muito balançado, esse filme maravilhoso. Eu tenho um carinho, muito afeição muito grande pela questão do lobisomem também, sabe? Eu gosto de assistir filmes de lobisomem. Eu gostei como foi tratado a questão até dos efeitos especiais, né, que parece que nem foram feitos aqui no Brasil, se não me engano, foi uma parceria, né, que fizeram. Eu gostei muito de como foi feita essa questão de mostrar o lobisomem no filme. Então, cara, eu babei, sabe, com As Boas Maneiras e muita coisa. E, aliás, eu quero deixar uma recomendação aqui, aproveitando o meu ensejo, que eu agora não tenho conseguido participar, mas eu participava de um podcast que é de mulheres, falando só de cineastas, mulheres, sabe, só diretoras. Então elas têm pelo menos, o primeiro eu tô participando, né, primeiro Halloween, mas no segundo eu já não tô. Mas eu lembro que a gente falou muito sobre diretoras e o jeito como é que elas tratam a questão do terror no cinema. Então eu queria até que você aproveitasse, você que está escutando, desse uma acessada lá para conhecer, caso você não conheça, viu? Que vale muito a pena. Chegando aqui nos finalmente, eu gostaria de pedir, né, para vocês, né, a gente já mostrou muito por que vale a pena você procurar o cinema de gênero aqui no Brasil, você valorizar o cinema brasileiro, né, você buscar os cineastas, você dar o feedback, cara, pro cineasta, que isso é legal. Façam isso sempre que vocês puderem, por favor, né? Falar pra eles e tal, marcar eles no Twitter, no Facebook, que você tá curtindo o trabalho deles. E a gente fazer aqui uma consideração final sobre isso, sobre essa questão de vale a pena sim você buscar o cinema brasileiro. Quer começar, Douglas? Eu sou suspeito pra falar, né? Porque José Mujica Marins tem um lugar especial no meu coração, né? Por causa o cinema, né, brasileiro, nacional, de terror principalmente, né? Não só de terror, deve muito a ele, e eu também, pelo gosto pelo cinema, né, vendo os filmes antigos. Eu não lembro se foi na Bandeirantes, eu não lembro, agora muito pequeno, assistindo o filme dele, ou na Locadora Proibida, né, né, eu também tinha uma locadora proibida, né, meu padrasto tinha locadora e assistia muita coisa. Eu não lembro se foi na locadora do meu padrasto, mas certas coisas como aqueles cemitérios, né, a bruxa, né, isso deve muito, essa questão do folclore no terror nacional fica muito na cabeça de uma criança, né, e eu devo muito, né, ao José Mujica Marins gostar de cinema, né, e gostar de terror,
né? Apesar de que eu era um medroso quando era moleque, eu tinha medo da zebra do Fantástico, né? Pois tu tinha medo da zebra. Era do Manimal, viu, Laura? E da zebra do Fantástico. Entregando. Mas o cinema nacional de terror, né, ele fica na nossa cabeça, porque é psíquico, né? Aquilo entranha na sua mente, você nunca mais vai esquecer e você usa aquilo como exemplo, né? E realmente é com garra, criatividade, né? Cara de pau, maluquice, né? E muita garra, né? O Zé Mujica, ele realmente correu atrás, né? Isso é fundamental. E deixar aqui, né, todo o meu apreço, ele tá mal de saúde. Assim, no final das contas, o cineasta, né, no Brasil, infelizmente, ele tem que ser multitarefa, multimídia, né, tem que correr atrás mesmo de buscar orçamento, buscar gente para ajudar. O Zé Mujica tinha os acólitos dele loucaços, né? E, assim, ele deixou o seu legado e passou a bola pra frente, né? Como a gente bem falou, né? A Laura falou do Denilson Ramalho, né? Encarnação do Demônio, 40 anos de resistência. E vamos ver, né? Acho que a pegada é por aí do cinema no futuro, do cinema de terror, né? Você tem os zumbis, né? Mas eu acho que também você pode pegar o lado folclórico, né, brasileiro, né? A gente tem exemplos muito importantes aí pra seguir, né? E além, né, no cinema, as lendas urbanas, a Loura do Banheiro, o Curupira, o Lobisomem, a Mula Sem Cabeça, o Saci, tem muita coisa legal, né, Fábulas Negras aí, né, então é isso, é o recado que eu tenho, né, prestigiem também, né, o cinema, não adianta, né, a gente, vamos só consumir o blockbuster lá, né, porque a gente tem o nosso cinema de qualidade também, que muitas das vezes passa despercebido, né. Então é esse aí o meu recado. Exatamente. Excelente. Não, eu digo mais, assim, acessem lá no YouTube o canal da The Dark One Podcast, porque o Douglas é um ator excepcional, que ele interpreta o Vincent Preço. Então vocês têm que dar uma assistida lá pra se divertir com os filmes da The Dark One, viu? Porque afinal de contas, a galera ela é produtor, né, também de cinema, então vale a pena. Eu tenho um DVD autografado, gente. Olha só, minha honra, que eu tenho um DVD autografado da The Dark One. Mas é honra mesmo. Olha aí. Maravilhoso. E Douglas, já aproveitando o ensejo, fala um pouquinho e dá o teu endereço lá do Podtrash pro ouvinte que não conheça, né, o projeto, que já tá, sei lá, já tá quantos anos no ar? Muitos, né? Já tá uns 7 anos por aí, né? Desde 2010, né? A Dark One Productions, né, foi uma das produtoras cariocas nessa época aí do final dos anos 90, né, que a gente fazia muito filme caseiro, né? Peppa Filmes, né, o Paulo Balado, né, BRV Movies, e a gente fazia também filmes trashes, né, velho movies, esses filmes bem caseiros aí, né, dessa época aí do Peppa. E aí a gente acabou a vida segue, a gente se separou, mas voltamos aí com o Podtrash, né? E a gente fala de filmes trash, fala de filmes do horror, filmes escabrosos, né? E tenta dar o contexto da época, né? O que o filme foi produzido, fala das curiosidades. E a gente tenta um pouco buscar aquele filme que... né, sei lá, na semana do lançamento do Vingadores 10, a gente vai estar falando do massacre do micro-ondas, por exemplo. Né? Então a cama assassina. A cama assassina que, né, dividiu opiniões lá, mas é espetacular, né? É um filme existencialista de uma cama. Bom, mas assim, é o The Dark One, é o Podtrash, né? E, assim, é uma honra. Toda vez que a Angélica me chamar, eu tô aí. Tamo junto. Um abraço aí pra todo mundo. Prazer, Laura, né? Muito bom gravar de novo com o Marcos. É isso aí. Legal. Muito bom. Obrigada, meu amigo. E o endereço lá, viu? Opa. Não esquece de falar que é td1p.com, não é? Do Podtrash. Ou nicolascage.com.br. Ou dolphludgren.com.br. Miseráveis, Eles são os canalhas lá. Engraçadíssimo. Os endereços são muito bons, viu? Legal, Douglas. Valeu, meu amigo. E você? Falou. E você, Marcos, considerações? Sobre essa coisa do... A gente tem medos que são universais, né? Todos os povos conhecem essa sensação e contam histórias sobre o medo, né? É uma coisa que o ser humano precisa pensar e purgar
que ele está sujeito a ele o tempo todo. Faz parte da convivência humana o medo, né? E porque a gente também convive num mundo do que tem muito do que a gente não entende, não conhece, não controla. E aí o medo entra com força. Mas tem medos específicos de cada sociedade. E situações específicas em que o medo se insinua que variam de povo para povo. Então, o cinema de terror brasileiro também é um retrato nosso, dos nossos medos, das nossas situações absurdas, né? É um retrato do nosso absurdo e do nosso horror particular aqui da nossa sociedade ao longo do tempo. Então vale muito a pena a gente conhecer essa produção, que ela também gera uma reflexão aí sobre quem nós somos. Além de ter muita coisa extremamente divertida e legal de assistir, viu? Muita mesmo. É isso. Beleza, Marcos. Eu não vou falar pra você fazer jabá, porque tu é do mesmo blog que eu, né? Então deixa pra lá, né? Mas olha, finalizando aqui, antes de eu dar minhas considerações, eu quero agradecer novamente a você, Laura. É o prazer, a tua simpatia, a tua generosidade de você estar aqui fomentando conhecimento, trazendo conhecimento pra gente, pra tanta gente aqui que vai escutar o programa. Eu que agradeço, gente. Eu queria que você também desse suas considerações, e caso você tenha algum material que você queira divulgar, alguma coisa que você andou escrevendo, ou mesmo, né? Você já aproveitasse o ensejo já para fazer essa divulgação. Então, gente, eu queria agradecer muito pelo convite de vocês. Adorei essa conversa. Fico muito feliz da gente ainda ter essa oportunidade, né, de discutir esses filmes e a cultura brasileira em geral. Eu, há muito tempo, eu tinha um blog, mas eu não atualizo há anos, porque eu acabei me dedicando muito à área acadêmica, né? Então, a maioria das coisas que eu estou escrevendo são de revistas acadêmicas ou congressos e tal, mas, enfim, é tranquilo a pessoa dar um Google aí e procurar alguns textos. Eu sou uma defensora de que os estudos acadêmicos sejam acessíveis, então eu procuro escrever sempre de uma forma que seja possível um leitor não especializado entender. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho aquele ranço anti-acadêmico. Acho que é importante a gente saber ler e discutir textos que têm uma proposta, que às vezes tem uma maior complexidade, tem que dialogar com muita bibliografia. Cada vez mais isso vai ser necessário no Brasil, né, que a gente está num momento em que o conhecimento da área de humanidades e que o conhecimento das humanidades tem sido tratado simplesmente como opinião. Né? De fato, o debate é sempre possível e permitido, mas é preciso olhar com consideração as pesquisas da área de humanidades, que são importantíssimas no Brasil, e entre elas, né, a nossa pequena contribuição aqui, que é na área do cinema, em particular do cinema de gênero. Então eu convido as pessoas que não são da área acadêmica a se aventurarem aí na leitura dos textos acadêmicos. Eu sempre procuro fazer pelo menos os meus, de tal maneira que eles tenham uma possibilidade de serem lidos por alguém que está começando a conhecer aquele assunto, não tem uma fala criptografada, digamos assim, né? E aí fica a dica, quem quiser se embrenhar nessas leituras está convidado. Ah, sim. Se você não se importar, eu até gostaria de colocar o link para algumas coisas para o pessoal poder acessar. Eu posso colocar sim, na postagem? Claro, sim. Porque eu fiquei muito feliz, assim, lendo os teus textos, assim, achei muito legal mesmo, sabe? Então é bom demais poder ter você aqui, viu, nesse podcast, onde a gente finalmente falou de cinema brasileiro, viu, Laura? Obrigada, coração, viu? Tá bom. Quero agradecer você, ouvinte, porque você está acompanhando a gente já aí há muitos anos, né? A gente já vai o quê? Para o 9º ano, se eu não me engano, né? Que a gente está fazendo podcast aqui agora a gente vai estar com endereço novo. Esse podcast deve sair no novo endereço que a gente criou, né? E olha, o cinema brasileiro é um cinema de altíssima qualidade, seja um cinema que o pessoal chama de gênero, né, de terror e tal, ou um cinema de outros gêneros, os dramas e tal. Eu gosto muito de acompanhar. Pelo visto, não acompanhei o suficiente. Tem muita coisa que eu ainda preciso assistir. E eu tô junto com vocês aí também para buscar e trazer o conhecimento, né? Eu lembro aqui, eu sempre gosto de mencioná-lo, né? Porque aqui em Santos, aqui na nossa Cinemateca, né? Apesar de eu morar em Guarujá, eu frequentei muito tempo a Cinemateca. E tinha lá o Maurice Legear, né? Que é um cineclubista famoso, né? De Santos, né? E tal. E ele sempre falava que o problema não era o filme, o problema era o espectador, né?
e sim o olhar do espectador, né? Então eu acho que esse podcast é um convite a você, caso você não tenha muita curiosidade, você buscar, né, assistir mais esse cinema brasileiro, para que você possa ver a qualidade, né, do que está sendo realizado, né? E mesmo quando não tem qualidade, ainda eu acho que ainda é interessante a gente buscar mesmo assim, porque uma coisa ou outra, um traço ou outro, a gente vai encontrar de curioso para que a gente possa discutir. Não é isso? Sim. E finalizando aqui o podcast, eu quero deixar então os nossos endereços de contato, tá? Se você está acessando pelo nosso feed, é masmorracine.com.br, novo endereço. Nosso Facebook é facebook.com/cinemasmorra, ainda está invertido, o Facebook não deixou mudar, infelizmente. E o nosso Twitter lá, nós estamos como @masmorra_cast, né? Não deixe de dar o feedback, você curtiu o programa, dá o feedback para mim, para Laura, para o Marcos, estamos aí nas redes sociais. E é isso, gente. Beijo grande e até o próximo ano, que eu espero que a gente tenha podcast, a gente tenha democracia, a gente tenha tanta coisa, que a gente não perca, né, a nossa frágil democracia. Que a gente tenha filme. Filme. Mas é isso, gente. Então, um beijo, até o próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, foi um prazer. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, fiquem bem. Adeus. E você não aceita o terror, porque o terror é você. Tchau, tchau, gente. Beijão. Eu sou um ícone do cinema de terror no Brasil. Sou um homem realmente que faz aquilo que gosta, faz com prazer, coisas que vão para o exterior, filmes um atrás do outro. Lá eu sou chamado de Coffin Joy. Tenho realmente muito mais adeptos e respeito, tanto na França, na Espanha, na Argentina e principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, do que eu tenho aqui. Lá eles realmente põem o tapete vermelho para mim passar.